tudo bom? Finalmente eu vim fazer o vídeo de 40 mil inscritos. Já tá quase no 41, mas eu vim fazer o vídeo agora. 40 mil inscritos, muito obrigada. Uhul! 40 mil. Muito obrigada a você que se inscreveu nesse canal, a você que acompanha, a você que assistiu os vídeos e dá like. Se você não dá like, não tenho nada que te agradecer, brincadeira. E como muito pedido, muito aclamado, muito solicitado, o vídeo de perguntas e respostas. Jade, responde. Jade, pelo amor de Deus, responde essa pergunta aqui. Então, esse é o vídeo de hoje, em comemoração dos 40 mil inscritos. Como eu fiz no de 30 mil, eu vou fazer agora também, porque vocês têm muitas perguntas para me perguntar. Então, eu vou logo começar com a pergunta mais perguntada de todos os tempos. Jade, pretende ficar no ZEUA depois do au pair? Jade, vai voltar para o Brasil? Jade, o que pretende fazer depois do intercâmbio? Jade, e depois do au pair? Essa é a pergunta mais perguntada de todos os tempos. Até por mim mesmo, eu me perguntei essa pergunta muitas vezes e eu ainda não sei se eu tenho a resposta, mas eu vou falar aqui o que eu acho, mais ou menos, que vai acontecer pra vocês, tá? O meu ano de au pair acaba no final de setembro. Final de setembro, completam 2 anos que eu vim pra cá. Não saí, não voltei, não fui pro Brasil, não vi minha família, não nada. Fiquei aqui direto por 2 anos. Então, depois disso, eu tenho um mês, que é um mês de viagem, que a gente ainda tem o visto válido, mas a gente não tem que trabalhar, que a gente pode viajar e ficar aqui nos Estados Unidos fazendo o que quiser por um mês. Então, eu volto pro Brasil depois do final de outubro, que é quando o meu mês termina e quando realmente eu tenho que voltar e o meu tempo aqui acaba, game over, acabou, volta pra casa. É quando eu vou voltar pro Brasil. E sim, eu vou voltar pro Brasil. Até porque por 2 anos eu nem fui, nem visitei, nem ninguém veio aqui me visitar. Então, sim, eu vou voltar pro Brasil, vai ter o final do ano, eu vou passar o final do ano com os meus pais, férias, verão, vou ficar lá por um tempo, e depois só Deus sabe, mas eu não pretendo ficar. Eu tenho a intenção de ir para outros lugares também, fazer outras coisas que eu ainda não sei exatamente o que serão, mas eu tenho vontade de conhecer outros lugares e eu não tenho vontade de ficar no Brasil. Não vou ficar nos Estados Unidos agora, não pretendo ficar aqui definitivamente, pelo menos não por agora, até porque também não é tão fácil ficar nos Estados Unidos definitivamente como as pessoas pensam. Você tem que pensar num visto, você tem que pensar num lugar que você vai ficar, você não vai ter o au pair mais, você tem que se virar com aluguel, você tem que se virar com comida, você tem que se virar com transporte. Então, por agora, eu não pretendo ficar aqui. Em relação a esse assunto também, a Farias_Mandy perguntou: fala sobre seu relacionamento, como vai ficar depois que acabar o intercâmbio. Como vocês sabem, eu estou namorando aqui nos Estados Unidos. Mas eu não ficarei aqui nos Estados Unidos. Até porque o meu namorado também não é daqui. Ele tem planos de ir pro país dele depois desse ano também. Então, ele vai voltar pro país dele. Eu vou voltar pro meu país. E depois a gente tem planos de se encontrar. Ele quer ir me visitar, eu quero visitar ele. E aí a gente não sabe ainda, porque não é fácil. Você que acha que, ai, ter um namorado, ter um relacionamento, não é fácil não. Porque, né, ambos não estamos no nosso país e ambos voltaremos para o nosso país, que não é o mesmo país. E aí pra fazer, né, isso tudo acontecer é complicado. A Clara Mantovani perguntou sobre o au pair. Ela quer saber uma coisa que na verdade eu queria falar sobre, que é muito importante pra você que quer ser au pair, você que tá começando o processo de au pair, você que vai vir. Ela perguntou o seguinte: você prefere cuidar de kids maiores ou de baby? Ou seja, você prefere criança pequena ou você prefere as criancinhas mais velhas? Então vem cá comigo, eu vou falar um negócio pra você. A minha experiência do primeiro ano, eu tinha criancinhas pequenas, 3 delas. A maior tinha 5 anos e a menor era uma bebê de 3 meses quando eu comecei. Então, eu tive essa experiência e agora eu cuido de 2 crianças maiores, mais velhas, de 9 e 7 anos. E eu vou falar pra vocês que se você quer tranquilidade, se você quer
pais na sua vida, venha com crianças mais velhas. Não porque vai ser fácil ou nada disso. Criança mais velha te responde, criança mais velha argumenta com você. Você tem que explicar tudo o que tá acontecendo, porque ele quer saber. Então, criança mais velha é difícil também. Tem a sua dificuldade, mas você não tem que fazer nada por eles. Você só tá lá pra ter certeza que eles estão vivos. Dá uns gritos de vez em quando, né, pra falar pra eles fazerem o que tem que fazer, mas você não faz por eles. Você tá ali mantendo a ordem. Agora, criança pequena, ela não sabe se alimentar, ela não sabe se trocar, ela não sabe limpar a bunda sozinha. Então, você tem que fazer tudo pra ela. Então, é um trabalho muito mais complicado. Próxima pergunta, underline Kadimai, fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou assim, se no meu pensamento eu penso em inglês ou português. Pra mim, quando eu tô aqui agora, falando em português, sei lá, né? O meu pensamento tá em português. Se eu pensar em alguma coisa aqui, lembrar de alguma coisa, vai ser em português, porque é o que eu tô usando agora. Mas, como na maior parte do meu dia, na maior parte da minha vida que eu tô falando inglês, eu tô só usando inglês, a minha cabeça também funciona em inglês. Você vai pensar em inglês, você vai ter ideia em inglês, você vai falar sozinho em inglês, pelo menos é assim que acontece comigo, eu sonho em inglês. Eu não sei o nome dela, mas ela provavelmente é uma au pair que tá tentando ter um namorado ou ter um namorado, e ela tá me perguntando o seguinte: Jade, sua host family sabe sobre seu namorado? Essa é minha dúvida, porque tô com boy e tenho medo de falar pra família e eles não curtirem. Então, essa minha família aqui, eles não podiam ser mais tranquilos em relação a tudo. Eles não ligam mesmo pra nada. Eu saio com meu namorado, com as crianças, eu chamo meu namorado pra cá e a gente fica aqui e ele vem e eles só, tipo, ele vai vir hoje? Leva ele com as crianças hoje. Vai não sei o que. Tipo, é uma pessoa que faz parte da minha vida e que ela conhece e que eles sabem como eu tenho amigos e como os meus amigos vêm aqui também e como eu saio com os meus amigos e com as crianças. É totalmente normal e é uma coisa que eles não interferem em nada da minha vida. Testing my team. Eu não sei como pronuncia, mas ela perguntou um país que você gostaria muito de conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer a Grécia, muita vontade. Mas agora eu tenho vontade de conhecer a Bulgária também, porque é o país do meu namorado, eu quero ir lá, né, pra ver de qual que é. Eu quero muito pra Grécia. E a Grécia é ali, ó, coladinho, então quem sabe? Eu já vou, faço um pit stop na Grécia, vou ali, visito ele. A Marina underline Manto perguntou: você acha que os americanos têm preconceito de namorar, sair com au pair? A maioria das au pairs que eu vejo namoram com outros estrangeiros. Sim, essa é uma realidade. Estrangeiro anda mais com estrangeiro. Não que não tenha amigos americanos, sim tem. Mas os americanos são geralmente mais fechados entre eles. Pra você começar uma conversa, por exemplo, pra você, sei lá, começar uma amizade, é mais difícil do que com um estrangeiro. Até em relação a relacionamento, geralmente eles usam muito aplicativo pra começar uma conversa, começar um relacionamento, um bate-papo, essas coisas. E estrangeiro, não, você conhece as pessoas assim, sei lá, a gente é mais aberto pra só conversar, porque tá todo mundo em outro país, né? Lari CRFS perguntou se eu me arrependo de... Não, o que eu me arrependo de não ter trazido para os Estados Unidos. E o que eu levei, o que eu trouxe que foi desnecessário em relação à comida. Eu não trouxe nada de comida, nada mesmo. Pra não mentir, eu trouxe uma lata de leite condensado, que foi pra primeira semana. Se eu não achasse nada, eu fazia um brigadeiro, mas eu sei que eu encontro em qualquer mercado. Na maioria dos mercados você encontra leite condensado e tem uma seção internacional. E eu não trouxe nada porque, sei lá, tem gente que traz doce e coisas do Brasil. Eu queria experimentar o daqui. Eles têm tantas variedades, eu não tava muito presa a coisas do Brasil. Eu só vim, não trouxe nada. Agora, de roupa, sapato, essas coisas, eu me arrependo de não ter trazido mais algumas coisas que eu deixei lá. E hoje eu fico tipo, nossa, eu podia ter aquele negócio aqui, eu podia ter aquele tênis, aquela blusa que eu deixei lá, eu podia ter aqui. A Amanda underline Chamai perguntou o seguinte, uma pergunta polêmica, mas que eu quero vir aqui responder na lata pra vocês com sinceridade, que a gente trabalha assim. Ela perguntou o seguinte:
Eu vim para os Estados Unidos como turista e tô aqui há 3 meses. Acredito que ganhei peso. Queria saber de você. Se engordou? Quantos quilos? Essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito singela, assim, você não tá querendo saber nada, só quantos quilos eu ganhei. Mas eu vou falar que eu engordei, sim. Essa bochecha aqui, ó, ela era menor. E eu vim para os Estados Unidos nada mais, nada menos que 10. Não foram 5, não foram 7, não foram 8, foram 10 quilos a menos do que eu estou hoje. Então, sim, você vai para os Estados Unidos, você vai engordar. Você pode ser a pessoa mais fitness do mundo, você pode continuar sendo fitness, mas a sua alimentação vai mudar, a sua rotina vai mudar, então alguma coisa no seu corpo vai mudar também. Você pode manter, sim. Se eu fosse mais ativa, eu não teria engordado 10 quilos, mas eu sou uma pessoa um pouco sedentária. Então, assim, você vem pra cá, você engorda mesmo. Aceita aí, bota já na tua cabeça. Tassiana.monteiro perguntou uma pergunta também, muito assim, ó, né? Pergunta simples, você pergunta pra qualquer pessoa que você vê na rua. Vai casar quando? Ela perguntou quando que eu vou casar. Primeiramente, a gente tem que ter uma pessoa que queira casar com a gente, né? Pra gente casar. Essa é a primeira questão aí. Então, eu não sei mesmo, não tenho data, não tenho um momento certo para casar, ainda não planejei isso aí. Mas assim que eu planejar, eu te dou um toque, eu te chamo pro meu casamento. Na mesma linha de assunto casamento, teve mais outra pergunta aqui. Sei que vocês estão querendo saber tanto de casamento assim, ó. Foi a Jéssica de Sá. Ela perguntou assim: você se imagina casando na igreja com vestidão de noiva, festa e tal, e festa tradicional? E a resposta é não. Na verdade, eu nunca mesmo me imaginei casando. Negócio do casar, eu nunca me imaginei. Ainda mais casamento tradicional, que eu não sou uma pessoa muito família tradicional brasileira. Se um dia acontecer de eu me casar, eu penso que vai ser, sei lá, eu vou estar descalça, assim, com um vestidinho básico, um negocinho assim na cabeça com as florzinhas e tal, andando assim num campo, uma praia, talvez. E aí eu e a pessoa e umas duas, né, que é pra ter certeza que a gente tá mesmo se casando. E é isso aí, sei lá. Nunca pensei em compartilhar muito esse momento com muitas pessoas, não, vai ser uma coisa meio íntima. A Ana Jaguiar perguntou quantas tatuagens eu tenho, e eu tenho 1, 2, 3, 4, cadê? 4, 5 e 6 que eu tenho aqui, né, da nuca. 6 tatuagens. Eu quero muito, pretendo, quando eu for pro Brasil, fazer várias outras. Eu já tenho várias na minha cabeça, mas eu nunca fiz aqui porque eu não tenho coragem. Só chegar num lugar assim e fazer, sei lá. Então, provavelmente quando eu for pro Brasil, eu vou fazer várias de uma vez. E aí eu faço outro vídeo falando sobre as minhas tatuagens. A Carol _Mazer perguntou se eu já fiz faculdade, se eu fiz faculdade antes de vir pra cá, se sim, qual, e se não, eu penso em fazer. Se eu penso em fazer, e o quê? Eu comecei a faculdade antes de vir pra cá, eu entrei na faculdade de biologia, mas eu odiei, eu não gostei mesmo, eu larguei e eu vim pra cá. E agora eu não sei mesmo o que eu... Olha, não sei mesmo, hein? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho vontade sim de estudar alguma outra coisa, uma coisa que eu goste e uma coisa que eu me interesse em trabalhar com. Mas no momento eu não sei mesmo o que seria essa coisa. Tô tentando ainda descobrir. Que eu vim pra cá nesse pensamento, né? Ah, eu vou dar uma viajada, uma esparecida. E aí eu vou ter essa resposta. Mas ela ainda não apareceu na minha vida. A última pergunta vai ser uma pergunta muito criativa, muito interessante, que a Anlu Barros me perguntou: se pudesse chover qualquer líquido menos água, o que você escolheria e por quê? Será que dá pra chover tequila? Não tequila, mas a marguerita, eu ficaria feliz, que eu não teria que pagar drink toda vez, que é a minha bebida favorita. Então, se pudesse chover marguerita, eu ia gostar. Então, eu acho que foram essas perguntas. Foi isso, eu espero que tenha respondido. Se eu não te respondi, me desculpa. Deixa aqui nos comentários para um próximo vídeo. Talvez a sua resposta estará aqui no próximo. Se a gente chegar a 50 mil, claro que é de 10 mil em 10 mil a gente faz um responde. Então vai aí, mostra pra família, sei lá, que aí a gente vai ter um próximo. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!